Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 17. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. Até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um, toma antecipadamente sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casa para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cerrar, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que morrem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajunteis para comer, esperai uns pelos outros. Amém. Até esse versículo. Irmãos, quando nós estamos lendo a Bíblia, nós devemos fazer uma leitura integral da Bíblia. Integral. A Bíblia toda é inspirada por Deus, de Gênesis a Apocalipse, integral. É a Bíblia que faz a formação doutrinária da nossa mente, do nosso coração, e ela que vai nos moldando o comportamento para sermos agradáveis ao Senhor. A Bíblia inteira é a palavra de Deus e ela deve ser lida na íntegra. Você pode demorar uma vida, mas é uma vida lendo a palavra de Deus. Bom, se você não lê a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, junto com os outros apóstolos, diz que você vai ficar num estado de maturidade, que é um estado de infantil, sabe, criança. E o estado infantil, ele é aquele que você só pode alimentar com leite, só. A criança é lactante, então ela só se alimenta de leite. Quando nós lemos a Bíblia inteira, você vai perceber que Deus ele dá um tratamento infantil para nós, depois Deus dá um tratamento juvenil para nós, depois Ele nos dá um tratamento maduro de adultos e depois Ele nos trata com senilidade, com um presbitério, já com pessoas experimentadas. Deus ele acompanha o nosso desenvolvimento na vida, nosso amadurecimento, o nosso passo a passo. E chega um momento em que Ele nos coloca em crise. Ele nos coloca em crise por causa que Ele está vendo que nós estamos incompatíveis com a nossa idade. Nós não estamos acompanhando a nossa idade, a nossa maturidade. Nós não estamos. Nós estamos nos mantendo num nível anterior, infantilizado. E o problema da infantilização, irmãos, é que nós somos assim muito dependentes. Muito dependentes. A criança é extremamente dependente. E ela não tem discernimento, esse é o grande problema. Ora, quando uma criança não tem discernimento, a gente irreleva tudo, porque ela não sabe a direita da esquerda. Ela não sabe, tanto que você pede para ela colocar o sapato e ela coloca o sapato trocado, errado. Ela não sabe. Você pede para ela ir ao banheiro lá, quando ela sai, você tem que ver se ela fez o que tem que ser feito e arrumar a roupa dela todinha novamente. Ela não tem discernimento. Ela não julga as coisas como devem ser julgadas. Precisa de um adulto para tutelar esta criança. Depois ela vai se desenvolvendo, vai amadurecendo e tem coisas que você vai se despreocupando. Assim também é o nosso Deus.
O nosso Deus, Ele sabe o nível de maturidade que nós estamos. Se nós estamos infantilizados em Cristo, se nós estamos juvenis em Cristo, se nós já somos maduros e se já estamos aptos aí a passar para o ancianato, presbitério, pessoas experimentadas. E se não estivermos, aí Ele nos julga, aí Ele nos coloca em crise. É isso que o apóstolo Paulo fala aqui. Ele diz: se nós nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, porque o mundo já está condenado. Esse é o primeiro ponto que nós devemos discernir e pensar em relação ao corpo e ao sangue de Jesus. É o seguinte: a Bíblia está dizendo que o mundo jaz no maligno. O apóstolo João disse isso. O mundo jaz no maligno. Cristo disse no Evangelho de João que o mundo não pode conhecer o Espírito de Deus, porque não o vê, não o conhece. O príncipe desse mundo, o demônio, cega o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a glória do Evangelho de Deus. Se você pensa em salvação fora, você está pensando fora das Escrituras. As Escrituras, elas mantêm a salvação estrita. Ela está estreitada num caminho, ela está estreitada numa verdade, ela está estreitada em uma pessoa. A salvação está em Cristo e não está no mundo. Portanto, aqui o texto do apóstolo Paulo diz: para não seres condenados com o mundo, porque o mundo já está condenado. Está escrito assim pelo Espírito Santo, e a condenação é esta: o mundo amou mais as trevas do que a luz. A condenação é esta: o mundo já está condenado. Agora, que o mundo já está condenado não deve ser uma novidade, embora que tem pessoas que acreditam numa salvação extra igreja, extra evangelho, extra Jesus, extra Espírito Santo, extra Santa Ceia. Tem pessoas que acreditam numa salvação extra, expediente extra, mas não é o que nos traz a doutrina das Escrituras. Se fosse, irmãos, mundanizado, popularizado, democratizado, Cristo não teria vindo, porque Cristo veio particularizar a salvação. Particularizar a salvação, Ele trouxe para o particular, Ele trouxe para Ele trouxe para dentro das alçadas do rebanho dEle, aquilo que alcança a vara dEle, aqueles que se submetem ao seu pastoreio. Portanto, se algum dos irmãos e irmãs tem um pensamento de uma salvação extra que acontece lá fora, a Escritura já corrige hoje, dizendo: para não seres condenados com o mundo, porque o mundo jaz no maligno, e o mundo não pode receber a Jesus, porque não o vê e nem o conhece. O mundo já está condenado. Até aí está estreitado, aprendemos isso. Agora, o mais espetacular não é ser condenado no mundo. O espetacular é ser condenado aqui dentro. Que o mundo está condenado, largo é o caminho que conduz à perdição. Palavras de Jesus Cristo, Evangelho de Mateus. E muitos são os que vão por ele. Que o mundo está condenado não é novidade. O que nos estranha é estarmos sendo condenados aqui dentro, depois de termos sido alcançados pelo Evangelho, depois de ter sido trazidos para a mesa do Senhor, e aqui, depois de participando das coisas do Senhor, e nós nos tornarmos mais desagradáveis a Deus aqui dentro do que quando estávamos lá fora. Será que isso é possível? Sim, o Senhor Jesus disse que é possível. Ele chamou os escribas e fariseus hipócritas e disse: vocês andam a terra, vocês vão pelo mar, vocês vão pelo mundo inteiro para converterem uma pessoa. E quando conseguem, essa pessoa ela vai sofrer 2 vezes mais no inferno, porque ela se tornou 2 vezes pior aqui dentro do que quando ela era lá fora. Lá fora ela já era ruim, depois que ela abraçou a religião, ficou 2 vezes mais intragável, mais insuportável. Aí Cristo diz que é possível então que uma pessoa ela venha, participe de todas as coisas e se torne mais desagradável a Deus agora do que antes. E por isso Deus vai fazer um juízo da igreja. O apóstolo Pedro, ele disse: olha,
já é hora de começar o julgamento pela casa de Deus. Fica tranquilo. O juízo final, aquele que você lê lá no livro do Apocalipse, lá no capítulo 20, com o grande trono branco, os livros se abrindo, o livro da vida se abrindo, aquele juízo lá, ele acontecerá, mas ele começa por aqui. Aqui é uma antecipação daquele dia. Pedro escreveu: convém que o julgamento comece pela casa de Deus. Aí ele acrescenta, ele diz o seguinte: e se começa por nós, como será quando chegar lá fora? Se você acha que aqui dentro você tem algum risco de perder a salvação, vamos dar uma certeza para vocês: lá fora você não precisa ter essa dúvida não. Lá fora está perdido mesmo. Pode ficar tranquilo. Estou com dúvida que eu estou salvo ou não estou salvo. Se você está com essa dúvida aqui dentro, dá um passo lá para fora que a dúvida desaparece. Fica tranquilo. Lá você tem certeza que você não está salvo. Pedro diz isso. Aí ele diz: se o justo com dificuldade se salva. Olha só que existe possibilidade de um justo escapar. Paulo, escrevendo aos Gálatas, fala: olha, vocês já caíram da graça. Começaram bem, mas já estão fora da graça. Por quê? Se emanciparam de Cristo. Se emancipar significa: não preciso de Cristo, garanto a mim mesmo. Voltando para Pedro, ele diz: se o justo com dificuldade se salva, o que acontecerá com o ímpio e o pecador? O que você acha que vai acontecer? Ora, nós temos a doutrina inteira das Escrituras. Por isso que eu comecei dizendo aos irmãos e às irmãs que nós temos que ler a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, porque senão nós não vamos entender o que está escrito aqui no capítulo 11 de 1 Coríntios. Nós nos reunimos, irmãos, e nós nos reunimos para melhor. Nós somos reunidos em volta da mesma mesa de Jesus para melhor. É para que haja um progresso, um crescimento, um amadurecimento, para que nós deixemos aquela criancice, aquela infantilidade, aquela falta de discernimento entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre o santo e o profano, entre o verdadeiro e o falso. A gente deixe essa falta de discernimento e comecemos a nos portar como adultos em Cristo Jesus. Adultos em Cristo Jesus, porque está escrito na carta aos Efésios, capítulo de número 4, que Deus ele quer o aperfeiçoamento dos santos. Primeiro você já está santo, mas ele quer o aperfeiçoamento dos santos. Isso é uma redundância. Sabe o que é redundância? É quando você faz um círculo com uma moeda e depois você fica girando lá a sua caneta até ficar bem marcado. Isso é redundância. Porque se eu já estou santo, eu já estou perfeito. E aí ele diz: mas eu quero o aperfeiçoamento daquilo que já está perfeito. Para você alcançar o aperfeiçoamento daquilo que você está perfeito, você tem que progredir além daquilo que você já é, daquilo que você já faz e além daquilo que você já sabe. E para acontecer esse aperfeiçoamento dos santos, aí ele pega e fala o seguinte: eu vou dar uns para missionários, eu vou dar outros para evangelistas, eu vou dar outros para pastores e outros para professores. E esses 4 tipos de pessoas aqui vão trabalhar para que haja um amadurecimento na igreja. Uma maturidade na espiritualidade, na mentalidade, na psicologia, no comportamento. É para isso que nós nos reunimos, para melhor e não para pior. Nós não podemos ficar 2 vezes pior aqui dentro do que a gente era lá fora. Nós temos o dever de termos um aperfeiçoamento. Nós temos este dever. E o apóstolo Paulo, ele era uma pessoa que ele era extremamente dedicado àquilo que ele fazia. Ele diz isso claramente. Ele fala: olha, eu não me comparo aos apóstolos que eram antes de mim no Senhor, porque eles são considerados colunas. Eu não, eu sou o pior de todos os pecadores. Eu, quando fui alcançado por Senhor Jesus, eu fui alcançado como um aborto. É isso que ele fala dele mesmo. Eu fui alcançado como um aborto, uma criança que nasceu abortada. E aí ele pegou e me colocou no colégio apostólico, mas como um bastardinho que veio depois. Essa é a metáfora que ele aplica a si mesmo. Aí ele diz: apesar de eu ser um aborto, eu me dediquei mais do que os que eram antes de mim no Senhor. Muito mais.
Isso é o testemunho da vida dele. E quando uma pessoa é muito dedicada, se você for uma pessoa dedicada, você vai entender o que eu vou falar agora. Quando uma pessoa é muito dedicada naquilo que ele faz, e você observa aquela pessoa que ele é desmanzelado, sabe, que ele é desleixado, que ele é vida mansa, uma pessoa muito dedicada, vendo o outro levando de qualquer jeito assim, tem uma, sabe, tem uma irritação natural. Como? Dá para fazer melhor. Dá para você ser muito melhor do que você é. Se você se dedicar 1 milímetro a mais, isso aqui sai perfeito. Eu, como professor, eu falo isso aí para os meus alunos todos os dias. Eu coloquei uma meta para eles assim, ó, vocês vão escrever o texto perfeito. Como que é o texto perfeito, professor? 10 linhas, é um texto perfeito. 10 linhas? Quem está na faculdade está até dando risada. 10 linhas. Faço isso aí de olho fechado. Ensino médio, 10 linhas, eu quero texto perfeito. Com parágrafo, pontuação, caligrafia, ortografia, gramática, título, referência. 10 linhas. E vocês têm 6 meses para escrever o texto. Bom, para mim, meus irmãos, 10 linhas são 10 linhas apenas, 10 linhas. É o começo da respiração. Mas eu trabalhei com essa molecada lá uns 3 meses para eles trazerem o texto perfeito, corrigindo, e aí eu consegui 2 ou 3 textos lá que eu falei, tá agradável, dá para passar. Porque quando você é muito dedicado, você quer que as outras pessoas entendam que se elas derem um passo a mais, elas melhoram. Se elas se esforçarem um pouquinho, 1 milímetro a mais, elas melhoram. E se ela se melhorar, ela melhora outra pessoa, que melhora outra pessoa, que melhora outra pessoa, que melhora o ambiente, que melhora o mundo. Paulo muito dedicado. E quando ele entra lá em Corinto, ele tem uma visão. E na visão Deus diz para ele o seguinte: Paulo, não temas, porque eu tenho muito povo nesta cidade. Aí, isso é uma mensagem muito boa, por causa que ele não estava conseguindo boas almas lá em Corinto. O trabalho dele estava muito ruim, muito difícil, muito minguado. Não estava progredindo o trabalho dele em Corinto. E outra coisa, ele estava um pouco depressivo, porque ele tinha acabado de sair da cidade de Atenas. E como ele tinha saído da cidade de Atenas, ele não teve uma alma que ele ganhou em Atenas. Ele não conseguiu plantar uma igreja em Atenas, que era o grande sonho da vida dele, desde que ele se converteu. Quando eu chegar em Atenas, eu vou plantar uma igreja lá. Não deu certo. Ele entrou em Atenas, pregou, não tocou no nome de Jesus, e o pessoal disse que não deu mais atenção para ele. E agora ele vai para Corinto, ele está um pouco depressivo. Chega lá depressivo, ele tem uma visão, Deus diz para ele que tem almas para ele naquele lugar. E as almas estão aqui no capítulo 6 da primeira carta aos Coríntios. Ele diz o seguinte, olha, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido. Capítulo 6 da primeira carta aos Coríntios. A clientela que Jesus entregou para ele. Essa clientela. Ele vai lá para Atenas para poder converter os filósofos não se convertem. Ele entra em Corinto, Deus fala, eu tenho uma clientela para você, Paulo. Qual que é a clientela? Roubadores, mentirosos, maldizentes, efeminados, idólatras, um pessoal de péssima índole. Mas não temas, por causa que eu vou te dar esse povo nas tuas mãos. E Paulo começa a trabalhar em Corinto, e ele trabalha por 1 ano e meio em Corinto. 1 ano e meio, um trabalho missionário. E ele fala, olha quem que vocês eram aqui. Ele forma uma igreja lá de um pessoal ruim de comportamento. Comportamento devasso, sabe? Pessoal mundano mesmo. Essa é a igreja de Corinto. E ele fica por 1 ano e meio fundando essa igreja ali, trabalhando com essa igreja. 1 ano e meio depois ele vai e segue o caminho dele. Deixa a igreja aos cuidados de alguém lá. Alguns dizem que é Clemente que vai continuar a obra lá em Corinto, o pastor Clemente. Esse pastor Clemente, ele vai ser o pastor a vida inteira da igreja de Corinto. Você tem aqui o apóstolo Paulo, ele escreveu a primeira carta, ele escreveu a segunda carta, ele escreveu a terceira carta. Uma se perdeu, a gente não sabe onde foi parar. 3 cartas, nas 3 cartas ele exorta a igreja de Corinto. Por quê? O pessoal saiu do mundo, veio para a igreja, mas se reúne para pior e não para melhor. O pessoal veio viciado, continua viciado e vicia os outros que não são viciados. E não é por falta de dons espirituais, irmão, porque ali desciam os dons espirituais.
No primeiro capítulo, o apóstolo Paulo fala o seguinte: olha, nenhum dom vos falta. Sabe aqueles que estão ali alistados no capítulo 12? Nenhum dom vos falta. É dom de língua, é dom de interpretação, é dom de profecia. Entre vocês aí, vocês têm mestres, vocês têm doutores, você tem gente letrada. Os historiadores dizem que haviam mais de 9 faculdades ali dentro de Corinto, que é um pessoal ilustrado, um pessoal entendido, não são um bando de idiota. São pessoal que eles são racionais, eles são lógicos. Só que a cidade de Corinto também ela era uma cidade semelhante ao Porto de Santos. Então o Porto de Santos ele é afamado como sendo uma cidade lixo, por causa que os marinheiros, os navegantes, o pessoal vem tudo, aporta em Santos, e aí as meretrizes falou: a gente precisa de homem, os homens vêm sem mulher, então nós vamos fazer um monte de casas aqui de diversão em Santos. E não somente isso, tem um monte de coisa de festa à vontade lá em Santos. Não melhorou muito não, deu só uma disfarçada. Mas disse que era muito pior. Corinto era assim, uma cidade portuária que recebia homens de tudo quanto era lugar do mundo. E que haviam essas faculdades, e que haviam esse tipo de comportamento. E Deus quer plantar uma igreja num antro de perdição. E aí a igreja tem que brilhar mais do que tudo. E então essa igreja vai sofrendo muito. O Clemente não consegue fazer o bom trabalho ali. E Paulo ele prosseguiu o caminho dele. Ele fez um trabalho tão bom, irmão, mas tão bom em Corinto, mas tão bom, que ele no capítulo 19 ele vai para a cidade de Éfeso. E na cidade de Éfeso ele planta a melhor igreja do Novo Testamento. A melhor, a mais ilustre, sabe? Aquela que é a princesinha dos olhos de Paulo, por causa que ele ficou 3 anos em Éfeso. Ora, ele ficou 3 anos em Éfeso e 1 ano e meio em Corinto. Éfeso ele conseguiu plantar uma boa igreja, e lá em Corinto não conseguiu. Escreveu a primeira carta repreendendo, não deu certo. Escreveu a segunda carta repreendendo, consertou alguns erros. A terceira carta parece que vai. E depois, quando você vai para a história da igreja, Clemente escreve mais 2 cartas ainda para a igreja de Corinto, corrigindo os mesmos erros que o apóstolo Paulo. Olha só, nós temos que ter maturidade, porque ou a gente faz o caminho certo. Jesus Cristo nos disse: ou você faz a árvore boa e os seus frutos são bons, ou você faz a árvore má e os seus frutos são maus. Não podeis vós, sendo maus, dizer boas coisas, porque a árvore boa produz bons frutos, mas a árvore má produz maus frutos. Ou nós somos uma igreja, ou nós não somos uma igreja. Ou nós somos o corpo de Cristo, ou nós não somos o corpo de Cristo. Ou nós nos endireitamos e nos aprumamos e nos melhoramos e nos aperfeiçoamos, ou então nós entramos em juízo. Quando a gente entra em juízo, essa palavra juízo, irmãos, ela é crise no português, crise. É a mesma palavra, você vai lá para o grego lá é crise, você vai para o português é juízo. O que é crise? Crise é a mesma palavra que você usa para o ouro, quando ele é acrisolado. Para que o ouro ele seja acrisolado, é necessário se purificar o ouro. Se retira ele da terra, se leva ele para a fornalha, aumenta-se a temperatura, aí ele começa a entrar em estado líquido, daqui a pouco ele começa a evaporar, e aquilo que for impureza, que não for ouro, vai evaporando e desaparecendo. O ouro não, porque ele tem que ser elevado a uma temperatura acima de 1000 graus, para ele evaporar, senão não. Aí quando chega lá em 600 graus, 700 graus, o que não for ouro, for prata, pirita, ferro, qualquer outro tipo de metal, vai evaporando e vai ficando só o ouro. A palavra acrisolar, a palavra julgar e a palavra discernir, ela é a mesma. É Deus dizendo o seguinte: eu vou te acrisolar para você começar a compreender qual que é a tua participação no pão, qual que é a tua participação no vinho. Eu vou te acrisolar, eu vou julgar você, eu vou elevar a temperatura na tua vida para poder purificar você, para que você seja ouro aprovado e não ouro de tolo. Ouro de tolo é aquela pirita que parece ouro, mas não é. Você leva a 500 graus e ela evapora. Isso aí não adianta. Não é isso. A Bíblia está dizendo para nós que nós seremos julgados pelo Senhor, para que nós não sejamos condenados com o mundo. E o juízo do Senhor é o fogo aumentando, é a temperatura aumentando, é Deus tratando você com um pouquinho mais de rigor, é Deus trazendo você para uma particularidade que você pode não ter ainda. Quando você era criança, andava como criança, pensava como criança, você falava como criança, mas quando você acaba com as coisas de criança, aí você se torna adulto.
Para participarmos do corpo do Senhor, nós precisamos de discernimento. Por isso é que a ceia não é servida para quem não tem o batismo. Nós não servimos a ceia porque a criança não discerniu que ela é uma pecadora ainda. Por isso, ela aguarda, ela espera. Primeiro sinal de discernimento, pede o batismo. Primeiro sinal de que ela entendeu que ela é pecadora, ela quer participar da ceia. Para participar da ceia, ela tem que ser batizada. Para ser batizada, ela tem que conhecer o Senhor Jesus. Primeiro sinal de discernimento. Até a criança que acabou de ser batizada já está discernindo. E você e eu, que já estão batizados há algum tempo. Mas se você não discerniu, aí o Senhor vai aumentar a temperatura, para que você saiba qual é a tua participação nesse pão, neste vinho. A igreja de Corinto não tinha esse discernimento. Eles eram meninos. Paulo disse: com leite vos criei, e não com sólido mantimento. Porque no ano e meio que eu estive entre vocês aí, vocês não podiam suportar o que eu tinha para ensinar. E depois de 3 anos em Éfeso, ele escreve dizendo: e nem agora podeis. A igreja já tinha quase uma década e não tinha discernimento da diferença entre o pão da ceia e o pão da padaria, entre o vinho da ceia e o vinho do alambique. Não tinha discernimento entre a mesa do Senhor e a mesa dos demônios. Não tinha discernimento a igreja de Corinto. Por que esse texto é o texto eleito para toda a Santa Ceia em todas as igrejas que a gente participar na vida? Por que esse texto? É justamente porque Deus, Ele quer, nesse dia de ceia, deixar bem marcado de que Ele faz um juízo, de que Ele faz um discernimento, de que Ele julga muito bem quem participa e como você participa. E Ele sabe se você participa como cristão ou como não cristão. Vocês viram aqui com a gente no texto aqui, que ele começa dizendo: nisto porém, que eu vou dizer, não vos louvarei. Sabe por quê? Porque a ceia, ela foi estabelecida numa noite de traição. Então o apóstolo Paulo, ele não floreia a pílula, ele não disfarça, ele fala: esse assunto para mim é muito sério, eu vou tratar com um tom de gravidade. Existe sim um sinal de ressurreição, de comemoração, de alegria, mas eu quero tocar na consciência de vocês com um tom de gravidade. Porque a ceia nasceu na noite da traição. Ela foi instituída com um traidor à mesa. Ela foi comida e bebida por aquele que o Evangelho de João chama de filho do diabo, filho da perdição. Então não dá para a gente tratar a ceia como um pão comum, como mais um culto, como mais uma reunião. Tem um tom de gravidade aqui, porque é na noite em que foi traído. Nós nos reunimos, e nós não podemos nos reunir para pior, nós temos que nos reunir para melhor. E ele começa com um tom de gravidade dizendo: acerca da ceia, o que eu vou dizer, eu não vos louvo. Porque vocês têm uma festa aí chamada festa ágape. A festa ágape é a festa do amor ágape, do amor cristão, do amor de Deus. Para os irmãos e as irmãs terem uma ideia dessa palavra ágape, festa ágape, o Senhor Jesus, quando está indo para o céu, ele chama o apóstolo Pedro. Aí ele pergunta para Pedro: Pedro, tu me ágape? Você tem amor ágape por mim? Que é aquele amor divino, amor puro, amor santo, amor transcendente, aquele amor que se sacrifica. Você tem ágape por mim, Pedro? E Pedro fala: Senhor, eu te filéu, eu tenho amor filéu, eu tenho amizade com o Senhor, eu tenho amor de amigo. Aí Cristo fala assim: amor de amigo? Será que amor de amigo é suficiente? Tá, então pastoreia o meu rebanho, os meus cordeiros. Aí Cristo, ele volta e ele faz a segunda vez a pergunta para Pedro: Pedro, você me ágape? Ele insiste: você tem amor sacrificial por mim? Você tem amor de dar a tua própria vida? Amor puro, amor santo, amor verdadeiro, amor transcendente? E Pedro responde numa boa, no bate-papo: ô Senhor, eu te filéu, teu amigão, rapaz, aqui ó, peito. Aí Cristo mantém o tom de gravidade ainda, porque ele não está convencido.
E ele diz: tudo bem então, Pedro, apacenta os meus cordeiros. Depois, aí Cristo fala assim: Pedro, você me filéu? Aí Pedro pega e, entristecido, pega e fala: sim, Senhor, tu sabe todas as coisas, eu apenas te filéu. E Cristo pede amor ágape na primeira e na segunda vez, e como não dá, Cristo desce para o filéu. Cristo pede amor sacrificial, amor santo, amor transcendente, amor absoluto, e Pedro não consegue dar amor absoluto. Aí Cristo fala: então o que você tem? A amizade, fica na amizade. Até Cristo compreende isso, desceu o nível. Lá em Corinto eles fazem a ceia, que é o amor ágape. Só que o amor ágape era uma balbúrdia. O mesmo comportamento que eles tinham lá no mundo, eles tinham agora na igreja, o mesmo: devassidão, idolatria, descaso, desamor, desapego. Era uma reunião ruim de ir. A igreja estava muito ruim em Corinto. Não vos louvo, não vos louvo. A reunião de vocês é desagradável. A reunião de vocês não é a ceia do Senhor. Ele fala aqui: é a ceia do Senhor que vocês estão celebrando? Não é a ceia do Senhor. Não é a ceia do Senhor. Porque cada um come a sua ceia à parte. Eles montavam umas mesinhas à parte. E havia aquela mesa melhor, e aquela mesa mais ou menos, e a mesa ruim, e a outra que não tinha nada. Era uma festa que era um desamor, um desapego. Aí Paulo ele repreende e fala: vocês estão desprezando a igreja de Deus. Ou não tem discernimento de que o que vocês estão fazendo está descaracterizando a igreja. Não é igreja. Não é igreja. Porque a ceia é um termômetro. E os pastores sabem disso. O culto de ceia é termômetro de igreja. É termômetro de comunhão. É termômetro de santidade, é termômetro de comprometimento, é termômetro de amor, é termômetro de alegria, é termômetro de salvação, o culto de ceia. O cristão, nós que temos a tradição de celebrarmos o culto de ceia uma vez por mês, o cristão sabe que ele terá um mês aqui para a próxima ceia, e ele vai participar de outras reuniões da igreja. E ele vai ter um mês para dizer: nesse mês eu não estou bem calibrado, mas para o próximo mês eu tenho que estar melhor, porque eu fui exortado no culto de ceia. Se tem um dia, meus irmãos, que os pastores estão autorizados pelos céus para chamarem a atenção da igreja com palavras graves, é o dia de ceia. Se tem um dia que Deus fala: fala que eu te escuto, é o dia de ceia. Deus só fica assim: fala que eu te escuto. Por quê? Porque é um tom de gravidade, é de acrisolamento, é de aumentar a temperatura, é de dizer: se você não está percebendo, você está fraco, você está doente, você está morrendo, você não está percebendo isso? De um mês para o outro você não percebeu que você enfraqueceu mais? Você não percebeu que você está adoentado mais? Você não percebeu que você está quase morrendo com o pé na cova, de um mês para o outro? E nesse dia Deus fala para o servo dele: fala que eu te escuto, pode acrisolar. Por quê? Porque quando somos acrisolados pelo Senhor, quando nós somos criticados pelo Senhor, a palavra crítica é a mesma, tá bem? Crítica, crise, acrisolar, julgar, discernir é a mesma, só muda a semântica. Quando nós somos criticados pelo Senhor, nós somos criticados para não sermos condenados com o mundo. Se Deus não te criticar, se Deus não te acrisolar, se Deus não colocar uma crise na tua vida, enfraquecimento, doença e morte, você vai andando como um bobo alegre, pensando que está tudo de boa. Não está tudo de boa. Não está tudo de boa. E ele vai mantendo aqui os sinais. Acendeu a lâmpada amarela. Alerta! Alerta! Você não percebeu que alguém está roubando a tua coroa? Não percebeu que a santidade já se foi? Não percebeu que a tua comunhão já diminuiu? Não percebeu que você não tem a alegria da salvação? Alerta! Primeiro sinal de alerta, irmãos, é o enfraquecimento. Quando você começa a perceber que você está se enfraquecendo na comunhão, se enfraquecendo na fé, que você já não tem as mesmas forças, alerta, tem alguma coisa que precisa e deve ser consertada com urgência. Com urgência, é sinal amarelo.
Não, isso aí é exagero de pastor. Isso aí é exagero porque não precisa de tudo isso. Aliás, não precisa de nada disso. Paulo diz: por causa disso, porque vocês são meninos, porque vocês não discernem o pão do pão, o vinho do vinho, há entre vós, aí pasme, ele diz muitos, não é poucos, irmãos. Ele diz muitos fracos, aí dói na alma. Dói na alma quando você sabe que você tem um lugar, uma igreja, aonde muita gente está fraca. Muitos fracos. E isso é um problema, por causa que se a igreja discernir, e veja que eu estou falando igreja no singular, uma pessoa, como se fosse uma pessoa só, um corpo só. Se a igreja discernir o corpo do Senhor, acontece o inverso de fraqueza. Acontece fortalecimento. Quando você sabe o que é o pão e o que é o vinho, o que é participar da comunhão do sangue do corpo do Senhor, quando você sabe o teu grau de importância para Deus, o lugar que Ele te tirou e aonde Ele te colocou, o que é o próprio Cristo pegar o pão e partir e dizer: come aqui que é o meu corpo que foi entregue por vós, porque o meu corpo é verdadeiramente comida, é isso que Ele diz. E o meu sangue é verdadeiramente bebida. É isso que ele diz. Aonde que ele diz? João capítulo 6. Quem come da minha carne, quem bebe do meu sangue, tem vida em si mesmo. Está escrito na palavra de Deus. Por isso, ler a Bíblia é por inteiro, não só uma parte. Você vai ler, e quando você come do pão, quando você toma do vinho, Deus te fortalece. Ele te fortalece, meus irmãos. A Santa Ceia, a gente não costuma chamar de Santa Ceia, mas de Ceia do Senhor. Vamos pegar esse vício e vamos dizer: é uma ceia santa. Ela te fortalece na fé, te fortalece na comunhão, na alegria e na salvação. A Santa Ceia é o culto que ela te acrisola, te critica, ao ponto de dizer para você o seguinte: dá uma olhada para dentro de você. Não é o pregador, nem pastor, nem ninguém que vai te examinar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Antes de tocar no pão, antes de tocar no cálice, faça um autoexame, uma autoanálise, um check-up. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Esse é o ponto que você chega: Senhor, eu estou fraco, eu perdi a fé, eu perdi a alegria, perdi o ânimo. Bom, se é esse caso, vamos ler a palavra de Deus por inteiro. Você vai lá para o livro de Reis. No livro de Reis você vai encontrar um profeta que é chamado Profeta do Fogo. O Profeta do Fogo, ele fez um milagre lá, que ele conseguiu limpar Israel da idolatria, com um culto, hein? Um culto. Ah, só mais um culto? Um culto! Mas é só mais um culto? O pessoal que fala que é só mais um culto não discerne a igreja de Deus. Não sabe, irmãos. Até Jacó, que não era ainda dos nossos, ele falou: aqui é a porta do céu. Eu não sabia, mas agora eu sei. Por isso ele teve uma visão. E tem pessoas que falam assim: mais um culto. Com um culto Elias limpou Israel. Limpou. Aí teve que sair correndo. Quando ele sai correndo, ele se cansou no meio do caminho. Se cansou, encontrou uma árvore chamada zimbro, lá um arbusto, alguma coisa assim, pegou e descansou lá. Quando ele descansou lá, apareceu um anjo do Senhor, e o anjo do Senhor deu pão para ele. Olha o pão aqui, irmãos, olha o pão. Aí ele, na primeira vez, comeu sem discernimento, porque quando a gente começa a comer o pão da ceia, a gente não tem discernimento, a gente é meninão mesmo, tem medo daquele negócio todo, não sabe. E Elias, primeira vez que foi lá, pegou o pão, comeu, pai, dormiu. Menino, tá, vamos relevar, né? Se era novo convertido, não sabia a diferença entre o culto de ceia e o outro culto, entre o pão da ceia e o outro pão, não sabia, vamos relevar. O anjo toca no Elias e fala: acorda, rapaz, come de novo, você não entendeu a primeira vez, come de novo para você ver. Aí ele vai lá, aperta, desperta, não sei o que, pega o pão, come o pão e... opa, agora ele desperta. Quando ele desperta, a Bíblia diz que com o poder daquele pão, com a força daquele pão, ele caminhou mais 40 dias.
Se você discernir o corpo do Senhor, você vai caminhar forte no Evangelho. Forte. Deus quer você forte no Evangelho. Vigoroso, vigorosa, animado, sabe, empolgado, entusiasmado, envolvido, trazendo para você a brasa, o fogo, a chama, o desejo, o trabalho, o envolvimento. Come do pão, discerne o pão e se envolve. Porque o contrário de fraqueza é força. E uma igreja forte, meus irmãos, é que dá gosto de participar de uma igreja forte. É gostoso você participar de uma igreja fortalecida, aonde um irmão fortalece o outro irmão, uma irmã fortalece a outra irmã. É muito bom você comer o pão dos fortes. Está escrito no livro dos Salmos. O que é o pão dos fortes? É o maná. O maná que caía dos céus todos os dias e que teve um povo que falou: pão detestável. Dói, né? Pão cai do céu, o outro vai lá, enche a panela e fala: não aguentamos mais o pão detestável. O livro dos Salmos fala: pão dos anjos. Pão dos anjos. O maná era o alimento dos anjos do céu. Caía da mesa dos anjos. E quando caía da mesa dos anjos, caía em abundância, para que todo mundo comesse saciável. Mas tem gente que não discerne o corpo do Senhor. Pão detestável. Preferia as panelas cheias de repolho do Egito. Triste assim, irmãos. Não discerniu. Portanto, há entre vós muitos fracos. Segundo passo, e muitos doentes. Porque fica anêmico. E muitos doentes. E aí, irmãos, quando a gente vai ficando doente espiritualmente, nós não ficamos doentes só espiritualmente. Porque nós somos pessoas que nós somos constituídos de corpo, alma e de espírito. Se a doença atingir o espírito, qual que é o próximo que será atingido? A alma. Se a alma está atingida, qual que é o próximo que é atingido? O corpo. Uma coisa está ligada com a outra, espírito, alma e corpo. Se é espírito, alma e corpo, a Bíblia diz exatamente isso, que Ele se entregou por inteiro para nos ter por inteiro. Se você está espiritualmente doente, então não dá para colocar nenhum alimento sólido na tua boca, mas nenhum. Percebeu a gravidade? Deus tem o pão dos fortes, Deus tem a ceia, Deus tem o vinho, Deus tem a comunhão, Deus tem a salvação. Isso é alimento que é pão de Deus. Por que pão de Deus? Jesus Cristo disse: olha, aquele lá era o pão dos anjos, que Moisés deu, mas aqui está o pão vivo que desceu dos céus, o pão que Deus enviou ao mundo, para que possa alimentar a todos, e quem de mim comer, jamais morrerá, terá vida em si mesmo. Isso aqui é o pão de Deus, um pão que te fortalece. Mas como que ele vai te dar um alimento forte, se você está doente espiritualmente? Vamos levar para a UTI. Vamos levar para a UTI. Você já pensou, cristão na igreja sendo levado para a UTI, unidade de tratamento intensivo? E quando você está lá na unidade de tratamento intensivo, dependendo de qual que for a gravidade da tua enfermidade, vão induzir você a um estado de coma induzido. Por que coma induzido? Porque vai ter que colocar lá umas medicações lá, que se você estiver acordado, você vai gritar a noite toda, o dia inteiro, de tanta dor. Aí vão te sedar. Sedado, você está sentindo dor, mas não está gritando. Essa é a ideia. Se você está espiritualmente doente, Deus não pode te alimentar. Aí Ele vai te tratar com um rigor maior do que quando você está forte. Você entendeu a lógica, irmãos? Vocês estão acompanhando a lógica? Se você discerne que isso aqui é diferente, que a igreja de Deus não é o mundo, que você está salvo e não perdido, que você está indo para o céu e não para o inferno, que você deixou de ser pecador para ser santo, se você discerne quem você é em Cristo, uma nova criatura, que as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, você se alimenta e se fortalece. Quem está forte está saudável, e uma pessoa saudável, ela é a geração de saúde, como o nosso amigo aqui colocou, como os nutricionistas colocam para nós, como os médicos colocam para nós. Uma pessoa saudável é a geração saúde. Coloca a maromba aí que ele levanta. É quase que um Hulk, porque é saudável. Dá gosto você alimentar uma pessoa que está com saúde. Pode comer qualquer coisa, come lá aquilo que tem nutrientes, que tem fibra, carboidratos, a pessoa absorve
e ela absorve e não vira aqui gordura, saturada, nem coisa nenhuma, porque ela é saudável. Deus tem tantas coisas maravilhosas para a igreja, meus irmãos. Deus tem uma saúde espiritual tão esplêndida para a igreja, que Jesus Cristo sonhou dizendo: em meu nome falarão novas línguas, curarão os doentes, expulsarão os demônios, até em serpentes e escorpiões vocês pegarão. Quem está saudável, porque ainda que beba alguma coisa mortífera, não lhe fará mal algum. Nível espiritual, maturidade de crente, meus irmãos, gente de Deus. Mas aí tem que estar robusto, tem que estar bem alimentado. Mas se não discerne, está doente, aí tem que ser induzido ao coma, aí tem que ser tratado como um morto-vivo, um vegetal. Por que não discernir um culto do outro? O corpo do Senhor. E aí Deus trata com intensidade, tá, irmãos? Você viu a diferença? Se você está saudável, Deus pega e fala: não vos tratarei como escravos, porque o escravo não sabe de nada, tratar-vos-ei como filhos. E depois ele fala: vou te chamar de amigo mesmo, de amigo, filho amigo. Mas se não discerne o corpo do Senhor, aí é tratado com maior rigor, muito mais rigor, porque Deus repreende e castiga. Autor aos Hebreus que escreveu isso aí. Eu acho que o Espírito Santo falou: vamos colocar castigo? Vamos colocar castigo. Não, só repreensão. Não, repreende e castiga. Mas é muita coisa, não, mas coloca aí. O autor dos Hebreus falou: mas Senhor, coloca aí. Porque eu repreendo e castigo. Repreender é de palavra, mas castigar é na ação. A todos quanto amo, para não serdes condenados com o mundo. Porque o mundo jaz do maligno, e o mundo está condenado, e o mundo será lançado fora, para ser queimado como a palha. Apóstolo, profeta João Batista. E os apóstolos disseram a mesma coisa. Perceberam? Agora, como que você quer ser tratado por Jesus? Com rigor, com disciplina, sabe, com austeridade, com repreensão, com castigo? Ou você quer ser tratado como: venham aqui, meus filhos, descansai um pouco e comei um pouco. Comer o quê? O pão! Descansem um pouco. Como você quer ser tratado por Senhor Jesus? Mundanizado ou santificado? Convertido ou perdido? Na UTI ou na mesa? Onde você quer ser tratado? Em casa ou no hospital? No cemitério ou no céu? Como você quer ser tratado? Não sei. Olha, examine-se, pois assim mesmo. Se você se examinou, você vai falar: Senhor, eu estou fraco, e eu estou doente espiritualmente, e estou pensando em sair da igreja. Ah, não, eu tenho que fechar a Bíblia. Ah, não, se você veio no culto de ceia pensando em sair da igreja, eu tenho que fechar. Estamos perdendo tempo. Não, não é possível. Você veio pensando em sair da igreja? Eu creio que não, que eu estou falando em tese. Porque há muitos que morrem, muitos que dormem, muitos que apagam. E se tem um apagamento mental, psicológico, espiritual, já está também morto fisicamente. Passou dessa para pior, não é dessa para melhor. Se perdeu aqui dentro. Como assim perdeu aqui dentro? Se perdeu aqui dentro. Aí, meus irmãos, nós temos que ler a Bíblia, nós temos que ler por inteiro. Estou terminando. Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examinou? E assim, coma desse pão e beba. Não coloque nada do que não está escrito na Bíblia. Não está escrito: examina e não come. Está escrito: examina e come. E não está dizendo só examina e come. Está dizendo: examine-se, coma desse pão e beba desse cálice. É para você participar. Não é para você falar: eu vou adiar para o mês que vem. Irmãos, Cristo disse para Pedro: mês que vem eu não estou aqui, filho. Se eu não te lavar o pé hoje, você nem vai participar da próxima ceia. É hoje. Você se examina, você se acrisola, você se julga. E se você se julgar, Paulo diz: porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Você quer escapar do juízo de Deus, da fornalha de Deus? Você quer escapar?
julgue a si mesmo. Deus não te julgará se você julga a si mesmo. Se você já alcançou um grau de maturidade para ter juízo, toma juízo, menino. Se você já alcançou um grau de maturidade para ter semancol, entendimento, acender a tua própria fornalha, se nós nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Você não entra em juízo. Você não vai para a fila da disciplina, cantinho da disciplina. Você permanece à mesa. Aí você come e bebe, não indignamente. Porque quem come e bebe indignamente, come e bebe condenação para si mesmo. Condenação, não coma e beba indignamente. Coma dignamente, como? Julgando e discernindo, examinando-se a si mesmo e falando: Pai, eu vou comer esse pão porque é o pão dos fortes. E por esse pão eu me alimento, porque aquele que de mim se alimenta, por mim vive. Evangelho de João, capítulo 6. Aquele que de mim se alimenta, por mim viverá, porque as minhas palavras são verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. As palavras que vos digo são espírito e vida. É para os irmãos comerem o pão e beberem o cálice do Senhor. Não é para sair e adiar para o mês que vem para ver se você vai conseguir se melhorar. Melhora agora no teu julgamento, melhora agora no teu discernimento, melhora agora. Porque Judas não fez isso, comeu de qualquer maneira, bebeu de qualquer maneira. E aí a Bíblia diz que, havendo ele pegado um bocado, terminei. Na hora que ele pegou o pão, ele molhou. Quando ele molhou e ele colocou na boca, o diabo entrou nele, porque não tinha discernido que ele estava ali com o Senhor. E depois não teve mais volta. Então que Deus, Ele nos dê essa oportunidade neste momento de fazermos o autoexame, examinar-se a si mesmo e falar: Senhor, eu vou comer esse pão, eu vou tomar o cálice do Senhor, mas eu estou passando em revista aqui, e eu sei que o Senhor quer que eu melhore. Então o Senhor me perdoou e eu vou me santificar aqui, participar, e vou melhorar os meus caminhos. Amém? Amém. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.